incondicionalmente a Jesus. Oh meu Deus, dá-me a tempera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Oh meu Deus, dá-me a tempera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Combateram bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Combateram bom combate, encerraram suas carreiras, guardaram a fé no Senhor Jesus. Oh meu Deus, dá-me a tempera dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Oh meu Deus, dá-me a tempera dos mártires. Boa noite. Foi só para testar o microfone, viu? Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma noite para nossa formação. Queria dar boas-vindas também àquelas pessoas que não estiveram aqui na primeira noite do nosso encontro, como eu, que também não estava, né? Por algum motivo, alguns de nós não estávamos aqui. Sejam bem-vindos, né? Somos da equipe de liturgia daqui da paróquia de São Mateus Moreira. E aqueles que não puderam estar na outra segunda-feira, Hélio já colocou hoje, lá no grupo, a formação que eu também vou assistir. Queria dizer para vocês, muito obrigada por vocês estarem nessa noite aqui, porque esse curso só acontece porque vocês deram o sim de vocês, né? Nós damos o sim. Aqueles que já são veteranos de muitos anos e aqueles que estão chegando precisaram dar o sim para estarmos aqui nessa noite. Queria convidar para a gente ficar de pé. Hoje à tarde eu recebi essa missão. Como eu não levei falta na última segunda-feira, aí eu recebi essa missão hoje à tarde. Keila, você que vai dar boas-vindas ao pessoal e vai fechar também. Eu digo, muito obrigada pela missão. Só não vou cantar porque eu não sei, né? Se eu cantar, vocês vão todo mundo embora aqui. Mas assim, tem uma musiquinha bem bonitinha que canta lá na minha comunidade, que eu sou da comunidade Vida Nova, e que diz assim, eu acho que alguns de vocês já conhecem, que assim, só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Acho que todo mundo conhece. Então assim, não me deixem cantar sozinha, porque senão vocês vão embora, certo? Então, só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Nós vamos cantar ela só com 3 pessoas. A gente canta para um, olhando para o irmão, depois a gente vai trocar para o outro irmão. Vai dizer a primeira, não vai dizer para o mesmo irmão todas as vezes não, combinado? Tem que trocar. Eu posso até nem ver nem ele, mas Jesus está vendo que você está fazendo com a mesma pessoa. Tem que mudar, viu? Não pode ser o mesmo não. Aí diz assim, com um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo. Vamos louvar a Deus, Ele está aqui, está ao seu lado, certo? Vamos começar, tá? Pega aí seu par, quem é que vai ser o primeiro? Ele vai ser o meu, vem ele. Quem vai ser comigo? Essa irmã aqui, chega irmã. Caliane, já peguei Caliane, você não vê? Vamos lá, viu? Pronto, todo mundo já pegou seu par. Vamos fazer 3 vezes, tá? Vamos mudar. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo. Vamos louvar a Deus, Ele está aqui, Ele está ao seu lado. Quem é que vai comigo agora? Bora, João. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo. Vamos louvar a Deus, Ele está aqui, Ele está ao seu lado. O terceiro, hein? Agora vocês vão cantar sozinho, eu não vou cantar mais não. Quem é que vai comigo agora? Andréia, bora lá. Agora todo mundo vai cantar, não vou mais acompanhar no microfone não, vamos finalizar, viu?
Palmas para vocês! Palmas para vocês, viu? 10. Da próxima vez vai ter um concurso de música aqui, tá? Nós não vamos sentar não, vamos ficar de pé e vamos acolher o nosso irmão João, que veio para dar essa formação de hoje. Eu não vou apresentar João, vou deixar que ele se apresente para aqueles novatos, né? Os que já são do ministério já conhecem João. Já veio para a gente, acho que pela terceira ou quarta vez. Quarta vez, é isso? E nós aprendemos muito com ele, certo? Vamos na Muito carteira de bem. trabalho, João. É, verdade. Viu? Praga, Queria convidar para a gente impor as mãos sobre João e rezar uma Ave Maria por ele, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ele seja um canal de graças em nossas vidas hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sossegar o baixo aí, pode sentar. Bom, já está uma prata velha da casa, né? As primeiras turmas haverão de lembrar da gente apertadinho. Eu acho que era aqui no andar de cima, não era? Era aqui, né? Bem apertadinho os sábados, foram muitos sábados seguidos. Então, João, na época eu era da comissão diocesana de liturgia, eu fazia parte da comissão, eu estava dentro da comissão, na área dos leitores, do Ministério de Leitores. Já desde a outra vez que eu vim com vocês, a gente ultimamente a gente usa a pandemia como marco, né? Antes da pandemia, depois da pandemia. Antes da pandemia eu vim aqui com vocês também, já não era mais a comissão lá, mas ajudo na liturgia lá da paróquia. Sou da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Seramirim, vocês já sabem, alguém já deve ter cochichado e dito, e vim aqui perturbar vocês com alguns temas, certo? Caríssimos, é o seguinte, nesse itinerário de formação de vocês, para serem ministros da palavra, ministro, né? Ministrar, oferecer, dar, servir. Essa é a função dos que estão atuando na liturgia, né? A igreja entende esses serviços todas essas atividades como serviços, por isso que chama de ministérios. E nós estamos nesse itinerário de formação para aqueles que vão servir a comunidade através da palavra. E a gente tem um tema complicado, porque o ano litúrgico é uma coisa muito importante, mas é muito denso. É um tema muito denso, como disse, e muito extenso. Então, certamente uma hora e meia não daria conta desse tema. Então, vou dar aqui para vocês algumas pinceladas, ficando assim, no desejo muito profundo de que vocês depois, nas reuniões, vocês queiram aprofundar, porque é um tema de extrema necessidade para a gente compreender a nossa caminhada no ano e não fazer tipo assim, só para ilustrar a nossa conversa. Certa vez estava eu numa missa, um padre disse assim: primeira coisa, eu vou fazer um acordo com vocês, deixa o padre da porta para lá, viu? Não fale padre, nem pense que meus exemplos são de padre X ou H. Somos todos da mesma diocese e certamente os problemas que atingem uma paróquia atingem a todas. Aí deixa eu dizer para vocês, estava eu uma vez numa missa, aí o padre lendo o Evangelho, Jacó gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Lembra dessa passagem do Evangelho? Que gerou não sei quem, que gerou José. Terminou o Evangelho, a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos para as preces, porque esse texto do Evangelho não disse nada. Pronto, seguir. Quando a gente não conhece o ano litúrgico, é isso mesmo, não tem para onde correr não. A gente não entende o encadeamento das leituras, o porquê que estamos lendo aquelas leituras, o que elas se ligam, interligam, o que elas querem comunicar para aquele contexto que estamos lendo. Então é importante que a gente possa entender o ano litúrgico, porque o ano litúrgico acontece e ele se expressa, sobretudo, através das leituras bíblicas. A liturgia inteira é dinamizada pelo ano litúrgico, toda a liturgia. Acordos paramentos do padre, do diácono, mas o que é mais evidente, o que é mais claro, o que é mais eloquente da mudança das fases do ano litúrgico é, sobretudo, as leituras. Elas é que tornam mais evidente essa troca aí. Aí, para a gente também poder conversar, lá no texto a gente vai falar algumas vezes sobre isso, para a gente não confundir, no próximo encontro eu vou falar sobre lecionário, né? Vai ter um encontro, mais para frente, vai ter um mais para falar no lecionário.
E os lecionários e os livros litúrgicos todos, o missal que o padre usa, isso, todos os livros litúrgicos, eles estão separados em blocos conforme o ano litúrgico, viu? O padre saber mexer no missal dele, ele precisa saber a mesma sequência do ano litúrgico que a gente precisa saber mexer no lecionário, porque os livros estão todos separados com a mesma sequência. Mas queria já adiantar colocar para vocês o seguinte: a gente ouve muito falar em ano A, ano B, ano C, os veteranos já sabem disso, os que estão chegando agora já devem ter alguém ter ouvido dizer. Nós estamos em 2023 no ano A, tem certeza vocês? Aposta todas as fichas nisso? Muito bem. Ano A, ano B, eu não sei. É um ciclo trienal. Esta divisão a igreja fez para que através dessa divisão a gente pudesse ter acesso a quase todos os textos da Bíblia nas celebrações litúrgicas, certo? Mas vou fazer aqui uma ressalva. Não se enganem, porque a Bíblia ninguém lê ela inteira passando a missa, não. Há quem diga, e eu acho interessante que tem pessoas que dão formação de liturgia assim: mas se você vier durante os 3 anos, você vai ver todos os textos da Bíblia. Está mentindo para vocês, não vai ver não. Também porque o lecionário faz logo uma observação lá na introdução. Foram escolhidos para se ler na missa os textos menos complexos, os textos mais fáceis à percepção e à fé dos fiéis, e que fosse menos embaraçoso para poder fazer a homilia. E, sobretudo, aqueles que trazem mais profundidade da nossa fé. De forma que muitas partes da Bíblia não foram selecionadas para ler na missa. A gente lê na missa durante esses 3 anos, e se a gente tivesse a missa todos os dias, a gente leria assim 80% da Bíblia, não mais que isso. Aí já seria exagero, certo? Então vamos lá, o que é o ano litúrgico? Vamos ler juntos. Olha, meus slides aqui não são exemplos para ninguém, porque a gente aprende que slide não deve ter muito texto, mas eu não tive condição de trazer cheques para todo mundo e vou investir aqui. Eu vou deixar esse material no computador para vocês levarem e lerem. É quase como uma apostila projetada. Vamos lá ler juntos. No decorrer do ano, a Santa Igreja comemora em dias determinados o quê? A obra salvífica de Cristo. E durante o ciclo anual desenvolve-se todo o seu ministério. Vamos parar aí, né? E o resto não, depois vocês vão só compreender. A obra salvífica de Cristo. A obra salvífica, de novo, a obra salvífica de Cristo. É isso que a igreja chama de mistério pascal. Foi a obra. Liturgia, já deve ter aprendido em algum lugar, que a palavra liturgia vem do grego, quer dizer obra pública. Então a obra de Cristo, a obra que ele veio realizar, o grande liturgista que ele é, a grande obra que ele veio fazer foi nos salvar. E Cristo nos salvou como, gente? Com a sua paixão, morte. Veja lá o movimento que eu estou fazendo com a mão. A sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. O ponto alto da nossa salvação, Jesus conquistou quando ele ressuscitou. Mas para isso ele passou por um processo. Sofreu, morreu para ressuscitar. Com a ressurreição ele nos garantiu acesso à vida eterna. E é este bloco essencial da vida de Jesus que nós comemoramos o ano litúrgico inteiro. É em torno disso, da nossa obra de salvação, que foi o mistério pascal, que a igreja chama de a nossa obra salvífica. Vamos lá. Nos mistérios da redenção, ou seja, no mistério pascal, a igreja dá aos fiéis as riquezas do poder e dos méritos de seu Senhor, de tal modo que os fiéis entram em contato com estes mistérios, tornados de certa forma presentes em todo o tempo e lugar. Eu disse isso para o São Paulo VI, só para dizer para vocês, para entender o ano litúrgico, não tem outra coisa mais complicada da gente poder dizer, mas nós somos católicos. Eu falei com um outro padre que eu conheci, Padre Assis, ele dizia muito isso. Isso serve para quem tem fé, para quem não tem fé não serve. A igreja recebeu de Jesus, a igreja, não foi só o apóstolo Pedro, porque Jesus falou a Pedro, mas depois da milícia aos 12. O que ligares na terra, será ligado no céu. Então a igreja leva isso muito a sério. A igreja leva tanto a sério que ela crê que aquilo que ela cria, que aquilo que ela faz,
É obra de Cristo nela, e quando é feito, é feito. E ninguém pode desfazer. O ano litúrgico é uma espécie de, vamos dizer assim, de um rompimento de toda a história em que a igreja rasga as páginas da história e traz com a autoridade dela para o presente, que a gente chama de hoje da fé, traz para o presente os fatos que nos salvaram, que aconteceram historicamente no passado. A igreja entra na história, arranja aquele fato do passado e traz aquele fato para o hoje, o presente. O que os hebreus chamavam de fazer memória. Repetir, recordar, para fazer acontecer. Quem não tem fé acha que quando a igreja fala memória, está se referindo ao fato de só pensar, de fazer a gente gesticular igual, como se a gente estivesse num teatrozinho, imitando uma coisinha para ficar parecido com aquilo que a gente fez no passado, mas não é não. Para a igreja fazer memória, repetir, fazer de novo para fazer acontecer. João me deu um exemplo disso. Eu sempre gosto de informações, alguns já devem ter isso de cor. Eu digo assim, como é o refrão do salmo da missa do Natal do Senhor, a missa da noite do Natal do Senhor, que o pessoal chama missa do galo. A missa da noite, como é o refrão do salmo? Quem lembra? Na missa do Natal, da missa da noite. Isso que é o refrão do salmo. Eita! Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. O salmo faz questão de sublinhar isso aí. Hoje nasceu. Não foi há 2000 anos nasceu. Hoje, por isso que a igreja não comemora o aniversário de Jesus. Jesus não faz aniversário. Por isso que bater palmas para Jesus, eu disse, desde a primeira turma, você lembra que eu disse, gente, é uma afronta à liturgia, você está cantando parabéns para Jesus, porque ele não completa não. Quem completa não somos nós que vamos somando idades. Jesus, todo Natal, ele nasce. Hoje nasceu para nós. Cristo hoje subiu ao céu. Hoje o Espírito Santo desce sobre a igreja. Hoje o Espírito Santo desceu. Hoje o Senhor ressuscitou. Este é o dia que o Senhor fez para nós. A igreja gosta muito de sublinhar isso para lembrar o fiel que a igreja não faz teatro. Não é imitação de fatos passados para a gente ficar recordando, achando bonitinho. Não, porque na Sexta-feira Santa a igreja não está lembrando de um Jesus que morreu há 2000 anos atrás. O padre se prostra diante do altar para lembrar bem claro que ele está diante da cruz do Senhor. Ele está ali diante dele. Mas, gente, Jesus morreu. Criatura, isso é para crer. Isso não é para você entender. É uma sentença de fé. A igreja, no ano litúrgico, como disse o Papa São Paulo VI, ela abre os tesouros, o poder e o mérito de seu Senhor para que os fiéis entrem em contato, tornados, de certa forma, presentes em todo o tempo. Quantas missas o Papa Francisco celebrou? Uma. Quantas? Não é o nome do Papa agora. Padre Marcos. Quantas missas ele já celebrou? Uma. Quantas ele vai celebrar até ele morrer? Uma. É sempre uma. É sempre a mesma. E há de ser sempre a mesma. Até hoje, na Igreja Católica só há uma missa. E sempre haverá apenas uma missa. O que o padre faz, na hora que ele começa, ele rasga o véu do tempo e ali ele traz a missa para agora. Tanto que o padre não usa o verbo no passado, na hora da consagração. Ele repete, é obrigado, a missa obriga ele a dizer as mesmas palavras que ele disse na última ceia. É nisso que está validado o sacramento. Ele tem que repetir as mesmas. E o verbo no presente, imitando todos os gestos que Jesus fez para dizer, esta é a última ceia. É a última ceia, não é uma outra ceia. Gente, isso é complicado, não é? É, claro que é complicado. É por isso que o padre lava logo as mãos dele, né? Depois que ele consagra, ele diz logo, não me pergunte nada. Eis o mistério da fé. Não me pergunte não. Vai encher a cabeça dele, não. Nem enche a cabeça dele, ele já disse logo. Vão vir me perguntar de besta, já estou dizendo. Eis o mistério da fé. Não, aí é com vocês, velho. Então, aí não vamos atrás disso, não. Vamos lá. Durante todo o ano, sobretudo pela liturgia das horas e na celebração da missa, da Eucaristia, fazemos memória de quê? Ou seja,
É por isso que uma segunda finalidade do ano litúrgico seria fazer com que a gente ficasse mais santo, mais parecido com Jesus, porque já que a gente morre com Ele, nasce com Ele, está com Ele no nascimento, está com Ele na morte, está com Ele na ressurreição, seria como que uma espécie de coisa automática. O fiel sai da liturgia transformado. O problema está quando a gente sai pior, mas é outra história, né? Mas a finalidade do ano litúrgico é a gente comemorar e atualizar na vida de cada pessoa o mistério que a gente celebra. Olha esse desenho aqui, ó. É bem de catequese, mas ele diz para nós alguma coisa, para nós adultos também. Ó, a pessoa saiu de lá, ela tem que melhorar alguma coisa. Esse advento não é o mesmo desse, não é o mesmo desse, não é o mesmo desse, e nem é o mesmo que a gente vai celebrar para frente. Precisa mudar. Eu estou celebrando a vida de Jesus com a minha vida, né? Mas vamos lá. O tempo, para os cristãos, encontra não algo, porém, que lhe dá sentido. Quem é essa pessoa que lhe dá sentido? Quem calcula o tempo em ritmos diários, semanais, anuais, etc., é Cristo. Por esse motivo, o tempo pertence aos cristãos. O tempo é de Cristo. Nele não existe mais passado, mas sempre e somente presente. Dicionário de Liturgia da Paulus está falando sobre isso. Portanto, o ano litúrgico é uma dupla caminhada. Uma caminhada que nos ensina e uma caminhada que nos deve levar para cima, né? Ascender. Vamos lá, já expliquei para não se demorar. Viu? Eu não vou deixar vocês dormir aqui não, porque tem o momento do lanche, né? Vem quando estiver pertinho, viu? Vamos lá, agora vamos para as partes mais técnicas aí. Na liturgia, olha, veja só de novo, o tempo de Deus, o Kairos, é inserido no nosso tempo. Não é que Deus ele age segundo as nossas horas do relógio, nem o nosso calendário. Um exemplo disso, 7º dia de minha tia, de meu pai, de minha mãe, 7º dia do meu avô, 7º dia do meu irmão. Aí eu tenho que celebrar no 7º dia, porque se for no 8º dia não serve. Caríssimos, o tempo de quem está fora do nosso tempo, do nosso, vamos dizer assim, deste plano nosso, não se conta com nossas horas. A gente usa o marco do tempo para que isso se torne para nós memorável, celebrativo. Mas para Deus não existe coisa de 7º, nem 10º, nem 30º, nem ontem, nem amanhã. Para Deus só existe hoje. Para Deus só há hoje, certo? É o tempo de Deus que a gente usa pedagogicamente no nosso tempo. Podem interferir, viu, se quiser. De forma, vamos lá? De forma que estes ritmos do visível para o invisível e se possa sentir de forma pedagógica. Exemplo, o sol como início da vida, a lua como fim da vida, a manhã como sinal do ressuscitado e a noite como império da morte. A liturgia usa muito isso. Mais para frente eu vou falar sobre isso aqui. O ritmo diário, quando a igreja utiliza o ritmo diário, ela conta de meia-noite a meia-noite, certo? Ritmo semanal, ela conta a semana pelo domingo. E o ritmo anual pelos ciclos. Só para a gente poder passar uns slides aí e não ler muito, o ritmo diário para a gente entender aqui. Uma festa, uma comemoração para a igreja, quando ela determina um dia, ela conta entre meia-noite e meia-noite. Ela não antecipa. Não, João, mas no sábado à tarde, o padre já celebra a missa do domingo, aí tem uma observação. A igreja católica, para as solenidades, ela conta como os judeus contavam. Os judeus, eles entendiam, sobretudo os antigos, que quando o sol declinava, o dia encerrava. As horas de escuridão já eram as horas iniciais do dia seguinte. Bom, se a gente tivesse uma data importante para os judeus, hoje já não seria mais segunda, já seriam as primeiras horas da terça. Por isso que a gente fala que Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras, ao terceiro dia. Mas se a gente for contar no dedinho, não foi no terceiro dia. Se fosse a nossa contagem ocidental, seria no segundo dia, porque ele morreu na sexta e encontraram ele ressuscitado. As mulheres foram ao túmulo na madrugada do sábado, certo? Então, a igreja contava, os judeus contavam assim: sexta-feira amanhã como um dia, né? A sexta-feira à tarde para a noite como um segundo dia, o sábado, durante enquanto estava claro, um outro dia, e quando entardecia já era
o domingo, as horas iniciais do domingo. E é por isso que nas solenidades a igreja conta isso aí. À tarde a igreja chama de véspera. Então, quando você antecipa aquela solenidade para uma tarde anterior, a igreja chama de primeiras vésperas. Celebrar de véspera. E no dia mesmo é as segundas vésperas. É a tarde daquele próprio dia. Aí eu pergunto, ficou entendido mais ou menos? Vamos lá. De novo. Quando nós temos umas solenidades ou dias mais importantes, a igreja ela celebra como os judeus celebravam. Ela conta as horas segundo o ciclo do sol. O sol se encerra, o dia se encerrou. Já inicia as horas de escuridão, já é o dia seguinte. Por isso que no sábado à tardezinha o padre já celebra a missa do domingo, porque já é domingo para a igreja. Isso é em todas as solenidades. A igreja não usa essa contagem para os dias comuns. Ela pegou essa tradição litúrgica dos judeus somente para os dias mais importantes. Por isso, aí está aqui a observação para vocês entenderem. A quinta-feira santa dá um nó na cabeça. A quinta-feira santa não encerra a quaresma, mas a quinta-feira santa também é o início do tríduo. Lá para frente vocês vão entender. Eu falo agora. Vamos lá. O ciclo anual. Olha aí, ciclo anual. Fiquei com a dúvida. Sim, falou que o diário é de meia-noite a meia-noite. O normal. Aí O normal. segue o normal. Normal. Agora, nos domingos e nas solenidades é que ela antecipa para as horas da tarde do dia anterior. E no caso, você Seria bem mais do que 24 horas. a missa do sábado seria precede. Já é preciso do domingo, já. Por isso que ele já pode antecipar. Eu fiquei confuso, porque se no sábado já devia ser do domingo, no judeu já é domingo, a missa do domingo à noite já seria segunda. Não, porque o domingo pertence ao domingo. Porque o domingo é mais importante, então a contagem dele não extrapola para a segunda, que é menos importante. Então a segunda-feira tem que ser contada de meia-noite a meia-noite. Mas o domingo, assim, como o domingo é importante, ele transborda para antes. E não para depois, nem ninguém invade ele. Isso dá muito problema quando você tem duas solenidades coladas, como teve um retrasado, que no domingo, pegou um domingo do advento e no domingo era também, chega na segunda-feira, era domingo do advento, e na segunda-feira era Natal. O Natal deveria se antecipar, sei quem lembra que houve esse conflito, a CNBB teve que dar uma nota, mandou uma nota, a Comissão de Justiça da CNBB mandou até uma nota para as dioceses dizendo como deveria ser celebrado. Então, como era domingo, conflitava com o Natal do Senhor, eram duas solenidades. E as duas têm direito a um sábado, a uma tarde anterior. Como ficaria a tarde do domingo? Se pertence ao domingo. Mas na segunda-feira era Natal, então a tarde do domingo era direito de ser da segunda, por ser Natal. Assim deveria determinar o seguinte: olha, durante toda a tarde do sábado e durante todo o domingo, quando estiver claro, é domingo. Escureceu já é véspera do Natal, já celebre como sendo missa do Natal. Certo? Aqui o ciclo anual. Gente, isso aqui eu estou dando só para vocês uma. Mas existem umas figuras que essas normas aí vão passar. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Que eu disse que eu não falasse aqui. Vamos lá. O ciclo anual. É bom que não tem ninguém, graças a Deus. O ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa formam como se fossem duas estações. Duas estações. Que aqui é a soma dos dois que formam o ano litúrgico, viu? É a soma desses dois aqui. O ano litúrgico é formado pela soma do ciclo do Natal com o ciclo da Páscoa. São as duas partes que formam o ano litúrgico. Vamos dizer como fosse 2 semestres, embora não seja divisão por semestre. Cada bloco desse aqui está dividido em tempos, como se fossem meses. Nesse bloco aqui, nesse semestre aqui do Natal, nós temos o tempo do Advento e o tempo do Natal. E nesse baixo, e para completar os espaços vazios, tempo comum, certo? Aqui já fica uma lição para vocês. O tempo da Quaresma não é tempo de tristeza não, viu? Porque ele está dentro da mesma casa que o tempo da Páscoa. Os dois são irmãos. E dois tempos comuns, né? Sim, o tempo comum ele entra onde tem espaço vazio. Aonde tiver, ele geralmente se divide em 2 blocos, mas geralmente se divide em 2 blocos. Um aqui antes desse, um aqui antes desse e um aqui antes, não, um aqui antes desse e um depois desse. Ele entra aqui no meio desses dois aqui, certo? Aí vamos lá. Cada ciclo ele tem um movimento. O movimento está em letra vermelha. Gente, isso aqui é para a gente decorar. Gente, decora.
Mas se não decorar, não vai fazer mal, não vai levar ninguém para o inferno, não. Mas é bom. Olha, o ciclo, ele é chamado assim porque ele tem um movimento. Está em letra vermelha. Qual é o movimento dele? Prepara, celebra e prolonga. De novo. Eu estou começando pelo da Páscoa porque a Páscoa é o dos ciclos, dos dois, é o mais importante. Ele é o mais porque é o que celebra o mistério central da nossa fé, a nossa salvação aqui. O ciclo da Páscoa, ele é preparado pelo tempo, ele é celebrado durante o tríduo pascal e ele é prolongado durante o tempo da Páscoa. É por isso que existem esses tempinhos aqui, ó. Porque eles formam um todo dentro de um ciclo. Então, conseguem perceber aí como é que se encadeia? Por isso que as leituras daqui vão, de certa forma, se ligar com essas daqui. Porque esses dois tempos estão dentro do mesmo bloco. O bloco do ciclo pascal. Por isso, quando vocês estiverem na quaresma, vocês estão no período de... E quando estiverem na Páscoa, de prolongamento de uma coisa. Da mesma coisa do Natal, ó. O ciclo do Natal é menorzinho. Ele se prepara com o tempo do... Se celebra apenas um dia. O outro eram 3 dias, viu? 3 dias. O Natal é apenas a celebração. E o prolongamento é o tempo do Natal. Vamos ver um por um aí, corrido? Corrido mesmo. Mas vou deixar o material com vocês. O Advento, ele tem origem lá no século III. Correndo com vocês aqui para vocês lembrarem. O tempo do Advento ele é formado por 4 domingos. Só uma observação. Todos os tempos litúrgicos são contados por domingos. É o domingo quem dá o ritmo da semana. Por isso nós estamos na 10ª semana do tempo comum. Por que a 18ª semana? Porque ontem foi o 18º domingo. Então essa semana todinha pertence ao dia de ontem. Até sábado de tarde. Que já é o próximo domingo, certo? Então os tempos são contados por domingo. O tempo do Advento são 4 domingos. No terceiro dele a igreja chama de Domingo Gaudete, que é uma palavra do latim, quer dizer alegrai-vos, Padre Luís Rosa, certo? De um lado, qual é a finalidade do tempo do Advento, gente? Vamos lá. É um sim. O domingo de ontem que não contou o tempo comum, não tinha na leitura, era domingo da festa da transfiguração do Senhor, ele conta também? Conta. Ou no próximo domingo? Não, ele conta. Uma boa pergunta. Ele poderia falar uma boa pergunta. Ele conta por baixo, porque a gente vai ver lá no final. Lá no final eu vou mostrar para vocês. Mas é o seguinte: os domingos eles têm nomes. O domingo de ontem tinha 18º, mas acontece que ontem tinha uma festa do dono da casa. Então, se é a festa do dono da casa, tudo para comemorar o dono da casa. O domingo ficou com o nome dele, mas ficou lá guardadinho. Mas aí é o 19º. É o 19º. Quer que eu fale essa 8ª? Viu? Aí já é o 19º. Foi uma festa que aconteceu durante o 18º domingo do tempo comum. O tempo do Advento é um tempo de espera da vinda do Filho de Deus memorial. Memória, viu? Ele vai nascer de fato. E ao mesmo tempo é um tempo de preparação para a segunda vinda de Cristo no... O Advento tem esses dois sentidos. Sabe qual é o problema de quem não entende isso aqui? O tempo do Advento, ele não comemora, ele não só a espera do Natal, não. Ele também é a espera da segunda vinda. A gente vai ver mais para frente. Pronto, está aqui. Eu sei que não ia fugir. Olha aqui, os 2 blocos do tempo do Advento. O Advento está dividido em duas, vamos ver em 2 partes. Uma parte vai do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro. Essa primeira parte fala de quê do Advento? Eita, está fraquinho, vamos lá. Lembra um caráter mais escatológico, ou seja, e convoca-nos à espera da sua segunda vinda. É o seguinte: quando o músico não sabe disso, quando o comentarista não sabe disso, quando o leitor não sabe disso, quando o padre esquece disso, no início do Advento estão cantando Noite Feliz, estão montando presépio, estão fazendo não sei mais o que, botando árvore de Natal. Caríssimo, a igreja não está nem tocando no nome de Jesus nascer no Natal. Pelo contrário, ela está puxando nossas orelhas para dizer: como é que você está se preparando para quando Jesus bater na sua porta? As leituras
vão nos lembrar que nós temos que mudar de vida para esperar o Senhor vir, ou então nós irmos ao encontro dele. Mas que não se lê o livro do Apocalipse na liturgia, não, se lê não. Assim, na liturgia corrente dos tempos, não, só em algumas festas. Mas as leituras daqui vão ter esse caráter aí, durante esse primeiro bloco. A igreja não fala de Natal, ela não se refere ao nascimento, ela se refere à vinda, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Na segunda parte do Advento, que começa dia 17, aí sim, a igreja se volta para o Natal. É aquilo que alguns liturgistas chamam de Semana Santa do Natal. Todas as leituras vão falar da espera do Senhor, porque Ele está perto e Ele vem. Ele está perto e Ele vem. Aí as leituras já vão falar da vinda de fato do Messias, nascido de uma virgem. Aí é a parte que a liturgia se volta para o nascimento. Compreendido, gente? Aí alguma forma aí. Tudo tranquilo? Aqui dá pra gente, já expliquei para vocês, dá pra gente ir lá. Pronto, o tempo do Natal. Vocês sabem a origem do Natal? Sabe por que a gente tem um Natal? O que a gente celebra? Gente, eu quero para vocês uma coisa para vocês, uma coisa importante. É importante, parece trivial, mas é importante. Tem católicos que têm uma fé tão ingênua ainda, embora sincera, mas ingênua, que se perturba quando alguém diz assim: na Bíblia não está escrito o dia que Jesus nasceu. E não está mesmo, não. Mas isso não nos perturba, não, porque a data do 25 de dezembro foi uma data escolhida pela igreja, determinada pela igreja. Não foi o Espírito Santo que revelou, desceu na casa do Papa, sentou e tomou café com ele. E disse, mas não, foi não. Nem foi uma revelação vindo do céu que apareceu bem grande, escrito nas nuvens. É 25 de dezembro. Se não for nessa data, não presta. Foi uma escolha racional da igreja. Ela escolheu o 25 de dezembro para comemorar o fato que ela não sabe que dia foi, mas sabe que esse dia aconteceu, obviamente, e escolheu esta data. E esta data foi escolhida por dois motivos históricos. Vocês vão de lembrar que um dos pilares que sustenta a fé da igreja é a Sagrada Tradição. Magistério, tradição e Sagrada Escritura. E a tradição é aquilo que a igreja pegou dos primeiros cristãos, que eles foram ensinando uns para os outros. E pela Sagrada Tradição, o 25 de dezembro, ele tem duas origens. Lá perto da Espanha, por ali, encontraram, lá por volta do século III, século IV, por ali, uns pergaminhos que vinham uma inscrição de um antigo calendário celebrativo, que dizia que no dia 25 de março, os cristãos daquela comunidade celebravam o fato que eles tinham ouvido falar, que foi o dia que Nossa Senhora foi visitada pelo anjo. Quem sabe? Tem escrito lá num calendário muito antigo, um pergaminho lá antigo. Sei que a igreja não quis duvidar, porque era muito antiga, uma tradição muito forte. Acabou que a igreja assumiu essa tradição, e pode olhar no calendáriozinho em casa, da liturgia diária, lá na internet. 25 de março é o dia que a igreja comemora a anunciação do anjo Nossa Senhora, para corresponder a essa tradição, lá do século III, século IV. E se foi 25 de março que o anjo visitou ela, 9 meses depois da quanto? Lógico. E por isso que João Batista é 24 de junho, porque quando o anjo visitou Maria, ele disse que Isabel já estava com 6 meses. E a igreja não quer ser por 24, para não bater com 25, e 25 é do dono da casa, 24 foi para João Batista. Mas é em junho, por conta da história do anjo, da contagem aí. Tranquilos aí pelo 25? Mas tem outra tradição também. Já porque os ortodoxos têm outra tradição, vou dizer para você. Mas teve outra corrente que ajudou mais ainda os papas a permanecerem com a data do 25, que foi o quê? Havia em Roma, no Império Romano, não exatamente em Roma, mas no Império Romano havia comemoração no período do solstício de inverno, acho que eu não chamo assim. Tinha uma festa no final do ano que comemorava o Deus Sol invicto, Deus Sol invicto, que era nesse período aí. E neste dia 25 de dezembro, normalmente, era quando o sol estava no ápice
da claridade, do fulgor dele, aí os romanos faziam uma grande festa ao Deus brilhante, ao Deus que nada consegue vencer. A igreja de propósito, vamos deixar os 25 mil. Vai bater direitinho, porque o profeta Isaías chamava Jesus o sol da justiça. Então vamos deixar os 25 mil, porque as duas coisas vai bater. 25 de dezembro. Eles levam um período assim no final do ano. Era de novembro? Era dezembro nesse período. Não era bem uma data, eles tinham essa comemoração já perto do final do ano. Aí que nesse dia eles tinham, era como se fosse um período de comemoração, não era só um dia. Aí reforçou mais ainda a decisão da igreja de ficar com o 25 de dezembro, para bater com as duas coisas. Por isso que a gente comemora o 25 de dezembro, certo? Tranquilo aí? Eu acho que eu já venci um bocado de slide para ficar mostrando para vocês um bocado de coisa aqui. Olha, depois vocês vão ter lá no material. Pronto, o Natal, ele tem 4 missas. Só uma observação aqui para vocês que vão ler. Já vem um lanche, viu, gente? Não precisa ficar olhando para lá não, calma. Olha para cá. O pessoal que vai acompanhar a filmagem depois vai dizer, o povo estava tudo com fome. Só um instante. Dá uma pausa já. A missa do Natal, gente, vamos cá, por favor. É a única solenidade no ano litúrgico que tem 4 missas. 4 missas. Pela norma do direito canônico, o padre só poderia celebrar uma missa por dia. É impossível, por isso que celebram mais, permissão da igreja, mas o máximo que uma festa pode ter de missa, são 2. Que é a missa de véspera e a missa do dia. Conhece alguma missa assim? Vocês possam me dizer? Conhece as 2? Fora o Natal. Não, fora o Natal. Natal segura aí, Natal deu certo. Domingo de Páscoa, que tem a vigília, né? Sábado, aleluia. Pentecostes, que tem o dia, que é a missa de véspera da vigília. São Pedro e São Paulo, a Ascensão de Nossa Senhora. Eles podem ter no máximo a missa do dia e a missa da vigília, que era um dia anterior, na tarde anterior. A missa, sim. Aí quando eu acabamos de dizer para você, quando elas têm direito a 2 missas, gente, aqui o que ele colocou é importante aqui, viu, gente? Olha para cá, todo mundo aqui. O que o irmão colocou, já deixa eu ir por aqui. O que o irmão colocou é importante. Não confundam a missa de véspera com a missa celebrada na véspera. Missa de véspera é quando ela tem leituras próprias, orações próprias, que não são as mesmas do dia. É quando a igreja diz, por exemplo, Pentecostes, é um exemplo. A missa de véspera são leituras totalmente diferentes da missa do dia. É a missa de véspera. Mas um domingo, todos os outros domingos de outras festas, o padre celebra aquela missa na véspera. Ele não muda os textos e nem pode mudar. Ele apenas deslocou a celebração daquele dia para a tarde da outra, mas os mesmos textos. Mas quando a igreja diz que aquela missa tem direito a uma missa de véspera, e não só na véspera, mas de véspera, quer dizer que ela tem leituras próprias. E não são muitas não, como vocês disseram, somente essas. Agora, quem? Estou falando lá. A missa do Natal é a única missa que tem 4 celebrações distintas. Cada uma com as suas leituras, com as suas orações. É a única missa do ano que tem direito a isso. É uma tradição que vem de Roma, porque o Papa celebrava em 4 basílicas a missa do Natal. Na véspera celebrava em 3 e no dia celebrava em 1. A missa da vigília deve ser celebrada no dia 24 à tarde. Os textos vão falar que o Senhor está próximo. O Evangelho fala de José e Maria procurando estalagem. A missa da noite é a missa que apelidaram, botaram um apelido na forma da missa de missa do galo. Mas não é esse o nome. E nem chamem assim. A missa que o padre celebra já durante a noite, quando o sol já se pôs completamente, já está escuro. E tem que estar assim, porque essa missa ela foi pensada para fazer uma ponte com o sábado de aleluia, porque ela apresenta Jesus como a luz que brilha, a luz que veio ao mundo. Então ela tem que ser celebrada durante a noite. Muitos fazem de meia-noite, mas não importa. A igreja diz só que tem que ser durante a noite.
Esta missa da noite já é a missa que a igreja anuncia que a luz veio. Existe a missa da aurora, que são outros textos. Lembrando que Jesus, nas primeiras horas que o sol nasce, ele é o nosso sol da justiça que veio nos visitar. Depois dessas primeiras horas do dia, o padre já não pode mais celebrar a missa da aurora. Ele já celebra a missa do dia. Da aurora, tem que ser nas primeiras horas do dia 25. Nas primeiríssimas mesmo. O padre celebrou de 7, 8, 9 horas. Se era a primeira missa da comunidade, bem. Se já é uma outra, já é para ser a missa do dia. Porque a missa do dia já não fala mais. Quem não celebra de meia-noite, mas pode ser já no sábado à noite. Portanto, é quando tem sol. Da aurora, algumas vêm. Eu não sei se a liturgia diária coloca, mas deveria vir. Deveria vir. Porque se um padre quiser fazer todas elas, no lecionário tem, no missal tem. Só lembrem disso para vocês não ficarem confusos. Mas porque outra missa é outra missa. E essa outra é outra missa. Cada uma tem seus textos e cada uma tem um sentido diferente. Viu? Alguma dúvida sobre isso? Vamos lá, vamos seguir aqui. Depois que a gente celebra as solenidades, gente, para pausa, viu? Para vocês irem comigo. Para pausa. Eu disse que o ano litúrgico é formado por 2 ciclos, né? O ciclo da Páscoa e o ciclo do... O ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal. Depois da Páscoa, depois do Natal, para iniciar o prolongamento, a igreja tem as oitavas. Não tem a oitava de Natal e tem a oitava de Páscoa. São aqueles 8 dias que a igreja celebra como se fosse um só. Um dia só. Acontece que no Natal a gente tem durante a oitava 3 festas. Por que, João? Deixa eu explicar isso para vocês, porque um dia vocês podem estar numa formação de dizer assim: mas durante a oitava é proibido celebrar qualquer santo. Qualquer santo, viu? Se uma paróquia tivesse um padroeiro que caísse no período de oitava, vocês lembram que João Paulo II morreu em abril, dia 2 de abril, não lembram disso? O normal dos santos é ser comemorado no dia que eles faleceram. João Paulo II foi transferido de abril para outubro, porque sempre a festa dele, um ano ou outro, cairia dentro da oitava de Páscoa. E a igreja não permite nenhum santo ser celebrado durante oitavas, porque é o prolongamento daquela festa, ou Natal ou Páscoa. Mas no Natal a gente tem 3 santos durante a oitava: 26, 27 e 28. Quem são eles? São João Evangelista e Santo Inocente. Por que, gente? Não, mas porque eles ficam. Eles ficam. E por que eles ficam? Porque a festa dos 3 está relacionada com o Natal. Santo Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Protomártir cristão. Ele foi o primeiro de nós todos a morrer por conta de Jesus. Morreu apedrejado. E antes de morrer, foi ele o primeiro a dizer que viu Jesus à direita do Pai. Estou vendo Cristo à direita do Pai. Ele reconheceu publicamente diante de todos que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso que a igreja começa a oitava do Natal dizendo: aquele que nasceu ontem, Jesus de Nazaré, é de fato o Filho de Deus. Ouçam Estevão. No outro dia, São João é evangelista, não é o Batista, que é em junho. Esse aqui é São João Evangelista. Ele começa o evangelho dele dizendo o quê? Pastor dizendo: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. E ele diz uma coisa mais forte ainda, que é por isso que ele está aqui nesse dia. E nós vimos o seu poder e a sua glória. Ele dá testemunho: eu vi o verbo de Deus. Quem é o verbo de Deus? Jesus. É a igreja dizendo: aquele que nasceu anteontem é o verbo de Deus que estava na eternidade e veio nos visitar. Ouçam João Batista, ouçam João Evangelista. E no último dia desse tríduo aqui do anúncio, temos os santos inocentes, as crianças que Herodes mandou matar. Elas, sem dizer nada, testemunham que o Filho de Deus, que é o verbo eterno do Pai, nasceu como uma criança. Se assim não fosse, Herodes não teria mandado matar todas as crianças, porque ele sabia que o rei de Israel havia nascido.
Tem certeza que esse rei de Israel nasceu? Nasceu. Veja o que aconteceu com os santos inocentes. Por isso que durante o oitavo do Natal, a gente celebra esses 3 santos aí. E a partir de hoje eu tenho certeza que quando vocês estiverem nesse período, vocês já vão entender, já vão falar para alguém, porque alguém vai ver lá, por que está comemorando o santo que está hoje? Aí vocês vão dizer. Agora vamos para o lanche, que vocês me toleram mais, para não ficar chateados comigo, viu? Vamos parar aqui. Paramos no ciclo do Natal, na parte do prolongamento. Preparação de evento falamos, celebração do Natal falamos, agora no prolongamento. Podemos levantar no instante, podem se servir, fiquem à vontade. Jesus Cristo, Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos, Deus Pai do céu, piedade de nós, Deus Filho Redentor do mundo, piedade de nós, Deus Espírito Santo, piedade de nós, Santíssima Trindade, que sois um só Deus. piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Virgem das Virgens, rogai por nós, concebida sem pecado, rogai por nós, Rainha dos Mártires, intercedei por nós, ao nosso Santo Padroeiro, ao nosso Santo Padroeiro, pedimos intercessão. São Mateus Moreira, prole da Mãe Imaculada, genuíno taumaturgo, imitador de Jesus Cristo, rogai por nós, promotor do Evangelho, confessor dos sacramentos, defensor da verdade, testemunha dos apóstolos, rogai por nós e ensinai-nos com teu grito, teu jeito santo de exaltar a Jesus Cristo. Louvado seja, louvado seja, padecente dos incrédulos, apologeta da igreja, leigo, audaz e corajoso, servo de seus companheiros, rogai por nós, defensor dos indefesos, grito bramido dos que sofrem, amigo da corte celeste, sentinela dos cristãos, rogai por nós e ensinai-nos com teu grito, teu jeito santo de exaltar a Jesus Cristo. Louvado seja, louvado seja, exemplo de oração,
Salvador dos corações, ícone de devoção, fiel à Santa Eucaristia, rogai por nós, promotor da santidade, Santo Marte brasileiro, promotor de nossas terras, nosso santo padroeiro. Rogai por nós e ensinai-nos com teu grito, teu jeito santo de exaltar a Jesus Cristo. Louvado seja, louvado seja, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo, ouvimos. Deus Pai do céu, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, concebida sem pecado, Rainha dos mártires, ao nosso santo padroeiro, ao nosso santo padroeiro, pedimos intercessão. São Mateus Moreira, prole da Mãe Imaculada, genuíno taumaturgo, imitador de Jesus Cristo, rogai por nós, promotor do Evangelho, confessor dos sacramentos, defensor da verdade, testemunha dos apóstolos. Rogai por nós e ensinai-nos com teu grito, teu jeito santo de exaltar a Jesus Cristo. Louvado seja, louvado seja, padecente dos incrédulos, apologeta da igreja, leigo, audaz e corajoso, Cristo já nasceu na gruta de Belém, mas é preciso ainda nascer em nós também. O Cristo já nasceu na gruta de Belém,
mas é preciso ainda nascer em nós também. E aqui tá com a boca vazia, pode cantando. O Cristo já nasceu na gruta de Belém, mas é preciso ainda nascer em nós também. O Cristo já nasceu na gruta de Belém, mas é preciso ainda nascer em nós também. Pessoal, para encerrar o tempo do Natal, encerrar o ciclo do Natal, só lembrando para vocês uma coisa aqui: não existe missa de Ano Novo, viu? Não existe. Não existe missa de Ano Novo, porque a oitava do Natal é concluída no dia 1º de janeiro. E para encerrar a oitava do Natal, como era a tradição dos judeus, no 8º dia a mãe apresentava o filho à comunidade e o seu nome. Por isso que dia 1º de janeiro a igreja comemora uma solenidade, porque a igreja reconhece um fato que está acima da nossa natureza: uma mulher mortal ser mãe de Deus. Não podia ser de outra forma, a igreja colocou na categoria solenidade. E no dia 1º de janeiro a igreja comemora Santa Maria, Mãe de Deus, e a apresentação do Santíssimo Nome de nosso Jesus Cristo. Por isso que a primeira leitura deste dia é do livro dos Números, que fala que pelo meu nome todos serão salvos. Não existe missa de Ano Novo. Dia 1º de janeiro é dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Durante o dia já é celebrado nas vésperas, por isso que já no dia 31, porque é solenidade, já no dia 31 de tarde já começa a celebrar Santa Maria, Mãe de Deus. Toda ela. Como ela é solenidade, ela tem direito ao dia 1º todinho dela, de meia-noite a meia-noite. Mas por ser solenidade, ela tem direito a uma tarde também do dia anterior. Certo, gente? Essas histórias, arrumação de missa de poço, missa de Ano Novo, isso não. É missa de Santa Maria, Mãe de Deus. Por que Nossa Senhora está aqui? Porque ela apresentou o Filho de Deus e a Mãe de Deus. E tem um domingo durante a oitava do Natal. Se esse domingo não for dia 1º, a igreja dá esse domingo para a família que Jesus escolheu para nascer. É o domingo da Sagrada Família. Se do dia 25, que é o dia que Jesus nasceu, até dia 1º, não cair nem no dia de domingo, a Sagrada Família é celebrada dia 30 de dezembro. Mas se tiver um domingo sobrando, é da Sagrada Família, certo? Para comemorar a família de Jesus, que ele escolheu para nascer. Aí vamos ver para a Quaresma, que é um tempo que o povo pensa que é o tempo de tristeza, mas não é. O tempo da Quaresma existe sobretudo para uma finalidade. O tempo da Quaresma, vocês não olharem para lá, olharem para mim. Parece que eu estava brilhando, é porque da outra vez que eu vim tem mais cabelo, eu estou mais careca, e está brilhando a cara. Pronto, o tempo da Quaresma, ele surgiu sobretudo para preparar quem ia se batizar no sábado de Aleluia. Era um tempo de preparação dos catecúmenos, os que estão se preparando para receber os sacramentos. A igreja, com o passar dos séculos, para dar importância a essa preparação para a Páscoa, que é a maior festa da cristandade, estendeu o tempo de preparação e incluiu a todos nós nele, não só os catecúmenos. Então o tempo da Quaresma é um tempo de preparação igual ao Advento. É por isso que os dois o padre usa roxo, é por isso que nos dois não se canta glória, é por isso que nos dois a igreja diminui tudo que for de enfermo e tudo mais lá. Mas na Quaresma com mais intensidade, porque é um período de maior recolhimento, porque nós estamos às vésperas de celebrar a nossa salvação com a Páscoa de Jesus. Por isso, para celebrar a nossa salvação, que isso é uma questão que a gente deveria levar muito a sério, viu? Jesus, é porque não tem um crucifixo? Não tem crucifixo, mas para lembrar a nós,
A nossa salvação custou a morte do Filho de Deus nascido no Natal. Custou caro. E a igreja tem isso como grande prioridade na sua fé, fazendo com que o cristão celebre a Páscoa, ciente de que ele é salvo. Eu acho estranho quando o católico recrimina um protestante quando ele diz que estão salvos. Mas eles estão salvos. Nós estamos salvos. É por isso que tem um canto que se canta no Salmo de Aleluia, que foi tirado da Sagrada Escritura, que diz: Aleluia, é o canto dos que foram salvos. Todos nós fomos salvos. Agora, a salvação, Cristo nos conquistou. Não fomos nós que merecemos. Ele deu um bilhete de entrada no céu para cada um de nós. Mas esse bilhete só vai ter validade quando nós acabarmos nosso itinerário aqui. É que começa a valer esse bilhete. E esse bilhete pode ser rasgado por nós mesmos, quando a gente se desvirtua nesta vida e faz com que o bilhete que Jesus conquistou e já nos deu como garantia quando ele ressuscitou, para poder entrar no céu livremente, a gente pode jogar fora. A gente pode jogar fora. É por isso que durante a quaresma, ao passo que a igreja nos recorda nosso período de preparação para a salvação que nós recebemos, a igreja pede que a gente se penitencie. Usar esse tempo da quaresma como um período de reflexão. Como é que eu tenho vivido como alguém que foi salvo? Eu fui liberto. Eu estou vivendo como alguém que foi liberto, ou eu continuo vivendo como um escravo? A grande pergunta que a quaresma nos faz é essa. Por isso que ela já começa com um gesto externo que deve resultar numa atitude interna. Nós nos vestimos de cinzas para lembrar que a nossa condição humana, pecadora, é que nos arrasta para baixo. Mas nós não somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Mas é a nossa condição miserável que nos arrasta para baixo. E é por isso que o padre, quando põe a cinza, ou quem põe, diz: lembra, pare de orgulho, pare de besteira, que você é pó, e que um dia você voltará a este pó. Ou diz a outra sentença que o Missal diz, né? Convertei-vos, mude de vida, e viva como alguém que crê no Evangelho. Que crê no Evangelho. Então a quaresma não é um período de tristeza, não, é um período de você parar e se olhar no espelho todos os dias, no espelho da alma. É por isso que é um período que o padre insiste mais para confessar. Aliás, é um dos 5 mandamentos da igreja, né? Confessar alguns pela Páscoa da ressurreição. Pela Páscoa, para ela, para chegar ela, se confesse. Para que a sua vida possa resultar de fato numa salvação que você recebeu de presente. Certo? Então, durante a quaresma, a gente tira o glória e tira mais o quê? O que faz mais falta, que a gente nem percebe. O aleluia, que é um canto que tem que ter em todas as missas. É uma tristeza quando o grupo de canto vai tomar o evangelho que não canta aleluia, porque o missal romano diz que é norma acolher o evangelho com aleluia. Mas canta outras coisas, não é da nossa conta não, que a gente aqui é leitura, não tem nada a ver. Deixa isso para outras coisas lá. Durante a quaresma a gente tira o aleluia, tira as flores da igreja. Mas por que, gente? Quem está triste é? Não. É porque tem uma grande festa nos esperando. E a gente está juntando os doces, juntando o chocolate, arrumando as mesas, organizando tudo, não deixando ninguém comer nem mexer, porque vai chegar o dia da festa e lá a gente vai montar a mesa todinha, com tudo que tem direito. A festa da Páscoa está lá. E por isso que a gente tirou tudo da mesa para a gente poder organizar uma bonita mesa quando a Páscoa chegar. Não é tempo de tristeza, mas de recolhimento. Durante a quaresma, tem um fato importante aqui, que eu queria só que vocês estivessem aqui. São 5 domingos, a quaresma é contada por 5 domingos, e tem um primo dela, que é o 6º domingo, que a gente chama Domingo de Ramos. Não é só o Domingo de Ramos não, viu? Decora que depois na prova vai vir escrito aqui, aí vai fazer a prova, viu? O 6º domingo, que está colado ao tempo da quaresma. João, a quaresma são quantos domingos? São 5. Mas tem um domingo que está associado à quaresma, que é o domingo de Ramos
e da paixão do Senhor, que é o domingo que introduz a Semana Santa. E da paixão do Senhor, não se esqueçam disso não. O quarto domingo da quaresma é chamado domingo letare, domingo do alegrai-vos, porque as festas se aproximam. Não são 5 domingos? Um domingo antes de terminar, no quarto domingo, a igreja, o padre veste rosa e a liturgia permite botar até uma florzinha na igreja, para lembrar, a Páscoa está próxima, a nossa salvação se aproxima. Durante a quaresma, como é que a gente vai meditar os textos? Isso aqui diz respeito a vocês, leitores. Como é que a gente medita os textos bíblicos durante a quaresma? Existe uma ordem fixa, são 5 domingos, não são? Preste atenção aqui, vocês vão se perder. No primeiro domingo, sempre, não importa se é ano A, se é ano B ou ano C, o primeiro domingo vai ser sempre o evangelho da transfiguração, da tentação, sempre. E o segundo domingo da quaresma vai ser sempre o evangelho da transfiguração. E aí eu vou fazer uma pergunta para quem já fez a formação de outras vezes. Por que desses dois evangelhos fixos, desses dois temas fixos no início da quaresma? Por quê? Eita. Porque a quaresma não é um período de recolhimento? De se olhar no espelho? É período de você olhar para as suas tentações. É o recado que o primeiro domingo dá. Se olhe, se vença. Jesus venceu o tentador. Segundo domingo, Jesus transfigurado. Gente, ontem vocês meditaram o que estava celebrando ontem? Vocês têm noção do que é a transfiguração? Também. Minha irmã, e tem uma coisa que ficou mais profundo ainda. Jesus, ele fez uma liturgia, sabia ali? Ele rasgou um fato que ainda ia acontecer e trouxe para o presente. Ele mostrou como ele seria depois de ressuscitado, sem nem ter morrido ainda. E ainda eles que não dissessem. Só depois que ele morresse e ressuscitasse. Ele chamou 3 deles e disse: eu vou ficar assim quando eu ressuscitar. Ele deu uma amostra grátis. Ele rasgou o véu do templo e trouxe o Jesus que ia ressuscitar para aquele dia lá. Revelou isso aí. E quando a gente está no segundo domingo da quaresma, a igreja está dizendo: vença as suas tentações, que você vai conseguir ressuscitar. É o resultado natural de quem vence as tentações. Vença que você ressuscita. Certo? É os 2 recados. Aí quando começa a divisão, nos 3 domingos que restam da quaresma, tem uma divisão de temas para cada ano. A, B, C. Vamos para o ano A. Quais são os temas? No terceiro domingo. Quarto domingo. Quinto domingo. Porque eu pedi para vocês lerem esses 3 temas. Esses 3 evangelhos são lidos aí, porque o ano A é um ano dedicado ao batismo, à catequese batismal. E esses 3 evangelhos foram escolhidos porque são os 3 elementos do batismo. A mulher samaritana, Jesus se apresenta como a água. O cego de nascença, Jesus devolve a luz, que é o segundo elemento que o padre dá depois que batiza, entrega a luz acesa no céu. E o quinto elemento de quem se batiza? Gente, como eu disse para vocês já no começo, qual foi a finalidade da quaresma? Ela surgiu para quê? Para preparar os catecúmenos para o batismo no sábado. Como a quaresma é um tempo de preparação para o batismo, e essa é a sessão de leituras do ano A, que tem tudo a ver com o batismo, a igreja permite que as leituras do ano A sejam lidas no ano B e no ano C. Não se assustem não. Se um dia eu paro com outro pastor e dizer: não, nós estamos no ano B, mas eu quero que durante os 3 últimos domingos da quaresma a gente lê esses textos aqui. Mas também foi do ano passado. O missal romano diz e o lecionário diz. Como é próprio da quaresma ser um tempo de preparação para o batismo, os textos batismais foram inseridos sempre. Inclusive, porque muitos padres não repetem, gostam de seguir a sequência mesmo, de A, B, C, esses 3 textos aí
eles estão lá no finalzinho da quaresma, na missa da semana. É o risco de não serem lidos no ano B e no ano C, certo? Entendi isso aí, gente? Tranquilos? Mas tem o ano B também, ó. É uma catequese sobre o processo da vitória de Jesus, da Páscoa dele, nos 3 últimos. Vamos lá, quando for o ano B, o terceiro domingo vai falar de quê? Eles vão sumir da filmagem, viu? Deixar eles verem ali. Terceiro domingo. Jesus disse que destruiria e em 3 dias ergueria o templo de novo. Acharam que estava louco. Como é que vai derrubar e construir de novo? Ele estava falando do templo do seu corpo. Quarto domingo do ano B. Ele falando dele. A serpente que mordia levava à morte, ela extinguindo na haste, quem olhasse ficava curado. A morte que trazia vida. Ele estava falando dele, erguido na cruz. Quinto e último domingo da quaresma do ano B. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não gera vida. Ele estava falando da vida dele dada pelos homens. E no ano C, que é bem bonitinho no ano C, viu? É a catequese sobre a misericórdia. Terceiro domingo. Você lembra desse texto aqui? Estão lembrando mesmo? Do vinhateiro que chegou lá depois de ter adubado a terra e viu o figo em todas elas e viu o fruto em todas elas, só não viu naquela lá. Só não viu o figo naquela figueira ali. E disse, eu vou arrancar. Aí o dono do campo disse, não, adube mais. E o ano que vem, a gente vê se ela tem fruto. A paciência de Deus. É o terceiro domingo do ano C da quaresma. Deus é paciente. Quarto domingo do ano C. O que quer dizer pródigo, gente? Pródigo quer dizer o quê? Gastador, esbanjador. É a parábola do filho que gasta. Gastou todos os bens. É o retrato de todo aquele que desperdiça os dons que Deus dá, mas que Deus pacientemente espera. É só você se arrepender e querer voltar. Não tem tudo a ver com misericórdia, gente? No ano C, no último domingo da quaresma, quando todo mundo saiu um por um, por isso que não tiver pegado a primeira pedra do mais, aquela história do ele já conhece, o texto de Jesus de cócoras lá, a mulher, cadê quem te condenava? Foram embora. Ele olhou para ela e disse, nem eu te condeno. Não é lindo isso aqui? Aí vem uma cabeça fechada, uma cabeça de prego. Aí vem uma cabeça de prego que não entende a liturgia da Igreja Católica. Aí acha que os bispos, quando escolheram, bispos não foram os bispos, foi uma comissão de estudiosos. Lá no final a gente fala. Acha que eles pegaram a Bíblia e fizeram assim, ó. Domingo que vem, quando a gente fizer o lecionário, vamos escolher aqui texto, vamos pedir o Espírito Santo e... vai ser esse aqui, vai ser esse aqui. Não, gente. Não, obrigado, mas segura aqui, vem me avisar a dele. Não foi assim no sorteio, não. Nem foi na doida, não. Os textos foram escolhidos para a Sagrada Escritura, para ser lido na missa, com uma sequência, um sentido, um significado. Certo? Pronto aí. Era para você mostra aí, pode ficar tranquilo, não vou explorar muito não. Aí chega a Semana Santa, que vocês já sabem aqui. Só lembrando para vocês que o Tríduo Pascal começa na sexta-feira. Eu estava no encontro de liturgia na paróquia dos Mártires, na Basílica dos Mártires. Lá. Eles também têm igual a vocês, eles imitam vocês. Eles têm uma semana de formação de liturgia lá também. Aí chegou lá e eu disse, o Tríduo Pascal é sexta, sábado e domingo. Eu disse, não, é quinta, sexta e sábado. Aí ficou uma teimosia lá, e o padre estava lá na hora. Aí o padre, peraí, deixa eu falar. Fala. É sexta, sábado e domingo. Eu disse, gente, por que é sexta, sábado e domingo? Porque a quinta-feira santa, a missa da ceia do Senhor, não é a missa do lava-pés. Não faça uma ofensa dessa missa não, viu? A missa não é para lavar os pés, é a missa da ceia do Senhor. Ela encerra a quaresma. E como ela é celebrada ao cair da tarde,
Já são as primeiras horas da Sexta-feira Santa. Já é o início do trido pascal ali, porque já é sexta. É por isso que a missa termina em silêncio. E o padre não diz, ide em paz. E ele não dá bênção final, porque a Sexta-feira Santa não pode ter missa. Então os ritos finais da quinta já se conclui em silêncio, porque não pode fazer nada que rompa com a sexta. E quando termina, manda tirar as toalhas dos altares, apagar as luzes, cobrir as cruzes. Já estamos pisando na sexta. Primeiro dia do trido pascal. Certo? Na quinta-feira já. E na sexta-feira não pode ter missa porque já tem um sacrifício. O padre na missa não atualiza o sacrifício da cruz. Na sexta-feira já tem um sacrifício. Na igreja nunca celebrou missa na sexta-feira. Nem nos primeiros séculos. É o único dia no ano que é proibido celebrar missa. Não pode. Certo? É um verdadeiro jejum eucarístico. Aí a gente vem para o sábado. O sábado santo é o segundo dia do trido. É um dia de silêncio. Porque o Senhor está morto, sepultado. Também não se celebra a missa. João não celebra a missa no sábado, não. Porque a missa que tem à noite já não é mais de sábado. Já é a vigília pascal, já é a missa de domingo já. Certo? E aí pronto. Terceiro dia do trido pascal, já é domingo. É a noite vencida pelo dia. Com o sábado santo. Que a gente renova as promessas do batismo. Porque a quaresma está nos preparando para isso. E batismos, eu vou fazer uma pessoa que disse para mim, uma atriz, a missa já é longa, a pessoa disse assim, o padre não tem juízo não. Uma missa longa dessa, ele ainda inventa de batizar. Dá um desgosto, viu? Dá um desgosto, quando alguém na igreja dá desgosto. Uma noite, uma vez, reclamou com um padre na sacristia. Esse padre, foi tudo lindo no meu casamento, eu não gostei de uma coisa. O que foi, minha filha? O Senhor dispôs de tudo, porque eu só inventei de vir uma cor que não foi a cor que eu escolhi para a amamentação. Aí pronto, eu digo para vocês, é a mesma situação. O padre batiza no sábado de aleluia, não é porque ele quer ser bonito, não. É porque nem sei qual era, só que ele falou isso. Eu acho que ele não combinou com a ornamentação da igreja. O sábado de aleluia é um dia que tem que batizar, porque sempre foi assim. Inclusive, era o único dia que se podia batizar. Era o único dia. Porque neste dia, o batismo dá o que para nós? Nascemos de novo, através da Páscoa de Jesus. Então, pelo batismo, você é sepultado e nasce de novo. Gente, isso é tão sério, só uma pausa aqui para vocês. Isso é tão sério, que quando um adulto se batiza, aqui no batismo sobre a aleluia dá também a crisma? O padre faz completa a iniciação do chão? Ou é só batiza? Pronto, e não crisma não, né? Deixa para o bispo, mas poderia. O missal vai mandar ao padre a autorização dele crismar também no sábado da aleluia. Mas vocês acreditam, e é tão forte essa fé da igreja, que nós pelo batismo nascemos de novo, saímos da morte para a vida, que quando um adulto se batiza, ele não pode se confessar, é proibido ele se confessar, ele tem que receber a comunhão. Porque ele nasceu de novo, ele não tem uma mancha de pecado. E o padre jamais poderia dar absolvição a ele, porque ele não tem pecado para absolver. Não tem. Não tem. O padre fica desautorizado a dar absolvição, porque aquela alma não tem nenhum pecado. A única coisa que o padre pode fazer é dar a comunhão, porque é uma pessoa que nasceu de novo. Está limpa, 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 como uma nuvem no céu. Um dia claro. Mas aí este ano nunca se confessou. e tem pecado. Tinha, porque pelo batismo foi apagado tudo, porque ele nasceu de novo para uma vida nova. Por isso que eu digo, o batismo da igreja, a fé da igreja é muito forte e firme no que ela faz. Quando o padre batiza, ele nos sepulta com Cristo para nos tirar da água uma criatura nova. Essa criatura nova não tem mais pecado. A gente, todos os pecados, até o direito canônico diz, o fiel é obrigado a confessar os pecados que cometeu após o batismo. A gente tem que confessar os pecados que cometeu após o batismo. Isso é todos eles. Né? Que a gente batizou criancinha. Certo? Entendido aí, né, gente? Isso aí foi só um aperitivo, para vocês ficarem mais felizes. Aí o tempo pascal, que são contados em 7 domingos, viu, gente? Dos que a gente falou agora é o mais longo, né? O Advento é 4, o Natal diz que às vezes tem um domingo, às vezes não tem, porque se tiver da Sagrada Família, se tiver, às vezes não tem.
E o tempo da Páscoa são 7 domingos. É um tempo que a gente canta aleluia direto, porque aleluia é um canto de vibração. Ah, João, aleluia quer dizer o quê? Alegria. Eu disse para vocês da outra vez que eu estive aqui. Junte tudo que a gente quisesse agradecer a Deus, põe no liquidificador e bata. No final que vai sair aleluia. A palavra aleluia não tem uma tradução fiel, exata, melhor dizendo. Ela tem um significado. É uma alma que grita de alegria. Não quer dizer exatamente alegria, mas grita de alegria. É por isso que a gente, quando vai ouvir o Evangelho, a gente fica de pé e entoa a aleluia, porque Cristo vai falar. É a nossa alegria de ouvir o nosso Salvador falando a mim. Por isso que a gente diz aleluia na missa só um momento, é quando a gente vai ouvir o Evangelho. Certo? Mas no tempo da Páscoa, como foi a nossa libertação, é aleluia quase tudo. O patrão diz: ide em paz, o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. A gente diz o quê? Graças a Deus, aleluia. Quem reza a liturgia das horas, aleluia, em todas as respostas dos salmos. Durante a semana, no tempo da Páscoa, o refrão dos salmos pode ser substituído por 3 aleluias. Durante a semana, pode ser substituído. E quando o Padre vai dar a bênção do Santíssimo na Páscoa, ele diz: do céu lhe destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Só na Páscoa. É aleluia para tudo que é lado, porque nós fomos salvos. Cantaram o canto dos que foram salvos. Amém, 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 aleluia. Não conhece esse canto, não? Vixe, pena. Amém, 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 aleluia. Poxa, é bonito, o canto dos que foram salvos. Aqui vai estar para vocês aqui a sequência dos evangelhos e do tema de cada um durante a Páscoa. E aí chegou o tempo que todo mundo maltrata, né? O povo tem um tempo comum que acha que ele não vale nada, mas vale sim. São 33 ou 34 domingos. Então me explique aí. Qual é o dia de Reis? Qual é o dia de Reis, gente? Nenhum, porque não existe dia de Reis não, viu? O calendário litúrgico chama Domingo da Epifania, que foi o domingo que os magos foram visitar Jesus. Aí na tradição do povo, que não tem o calendário litúrgico igual de Reis, chama o Domingo de Reis. Esse dia é para ser o dia 6, por uma antiga tradição da igreja. Mas como uma solenidade, inclusive quem me perguntou no começo do Natal, não sei quem foi que falou, mas eu queria lembrar, a festa da Epifania ela existe antes do Natal, ela surgiu antes do Natal, e ela surgiu lá no Oriente. Durante a festa da Epifania se comemorava também o nascimento de Jesus, que era a manifestação dele, certo? A festa da Epifania é mais antiga do que o Natal, e é para ser celebrada num domingo. Se o dia 6 cair no domingo, ok. Se não cair, é para o domingo mais próximo do dia 6. Então, se a Epifania ela engoliu um domingo, eu não sei se é o meu ou o seu, acho que é do seu. Se a Epifania engoliu um domingo, este domingo seria o domingo do batismo do Senhor. Aí esse domingo do batismo do Senhor, ele funciona como o primeiro domingo do tempo comum. Aí ele perde um domingo e fica com 33. Mas se a Epifania cair na sexta, no dia 6, um dia de semana, e aqui no Brasil fosse feriado, aqui Natal o padre pode celebrar a Epifania dia 6, mas no Brasil não, assim ele mandou para o domingo, porque não é feriado e a solenidade tem que ser celebrada. Aí o tempo comum teria 34 domingos. Aí só para vocês entenderem aqui, vou passar mais para frente, durante a semana, isso aqui assusta vocês, né? Que lei? Há mais tempo? Impipá. Quem já se deparou com um problema com a história de Impa e Pá? Deixa eu dizer para vocês o porquê da história do Impa e Pá. Todos os tempos litúrgicos têm temas próprios, né? Advento e preparação, Quaresma e preparação, Natal, o nascimento e a revelação de Jesus, as manifestações dele, a Páscoa e a ressurreição. Então, todos os textos da Bíblia que não têm temas próprios foram encaixados, foram arrumados, não foram jogados. Foram arrumados em um tempo chamado tempo comum. O maior bloco de textos da Bíblia está aqui.
E como é que a gente faria para ler tudo isso em 33 semanas, que foi as que sobrou do ano? Aí foi o que a igreja fez, ó, vamos fazer o seguinte, pega os textos e vamos dividir ele no meio, assim, pá. Um bloco a gente vai ler quando o ano for ímpar, outro bloco nós vamos ler quando ele for par. Ímpar e par como? Veja o ano. O ano mesmo civil. 2023 é ímpar ou é par? Então você vai ler esse bloco primeiro. O lecionário é bonzinho. Quando você abre lá, isso é só um tempo comum, viu? Quando eu estava na formação sobre lecionário, uma senhora quis botar terror nos amigos, viu, velho? Não, mas é muito difícil, viu? Mexer no lecionário, porque tem que decorar ímpar e par. Não é difícil não. Ímpar e par só existe para o tempo comum, porque é onde ele ficou com mais blocos de textos. Então não dava para ler tudo em um ano. Aí ficou em 2 anos. Aí você lembra do ano que nós estamos. Assim que você abrir o lecionário no tempo comum, vai estar lá. Primeira leitura. Embaixo, lindamente de letra vermelha. Ímpar. Aí vai ter o salmo da primeira leitura, porque toda primeira leitura tem o seu salmo casado com ela. Viu? A primeira leitura tem um salmo dela. Pelo amor de Deus, não separa a primeira leitura do salmo dela, não. É por isso que é conveniente que o salmista, não indo, faça o salmo ao primeiro leitor. Porque aquela primeira leitura, aquele salmo é para meditar a primeira leitura. Ela não tem nada a ver com a segunda. Ela não está nem aí com a segunda. Ela foi escolhida porque ela tem alguma ligação com o tema na primeira leitura. Certo? Muito bem. Quando a gente abre lá no lecionário, vai estar primeira leitura ímpar, leitura e salmo. Você virar a página, ou mesmo na mesma página vai estar primeira leitura de novo, mas embaixo vai estar escrito par. É bom quando o vento vai. Aí ele pega. Uma vez eu vi uma pessoa emperreada, e vou dar para vocês uma dica aqui. Um cego não guia outro cego. Guia não. Se você foi para o lecionário, você não sabe a sua leitura, e o seu irmão se perdeu, não vá não. Eu levantei até o braço aqui, porque já aconteceu comigo de fazer a leitura errada. Chegar aqui na paróquia 5 minutos faltando, o João não tem leitor, o colega não avisou, deixou o comentarista sobrecarregado até para fazer a leitura, e você vai, né? Com boa vontade. E eu já era coordenador, cheguei lá no altar, fui folhear, estava lá o coroinha, disse, está marcado, tá certo, estou confiando em você. Cheguei lá no altar, quem disse que estava marcado? Estava marcado no ano B, do outro ano. E ainda mais fiz o par no lugar do ímpar, né, a leitura, e passou despercebido. Não refleti a leitura antes, mas foi também por erro meu. Né? A questão começou o erro pelo colega, que não avisou, que não ia vir para a escala. Chegou aqui 5 minutos, o outro colega muito atribulado, né, intenções, tudo mais, para poder fazer várias coisas, dar dinheiro para o padre, fazer a oração aqui fora, e o colega em casa não avisou. Então chegou aqui na hora que eu já vim para uma outra reunião e entrei, né? E cheguei lá na frente, estava nervoso, entendi que era outra solenidade, olhei até para a roupa do padre, ele estava rezando uma missa em memória, não lembro, ofício da memória, não lembro de qual santo era, e aquilo me perturbou, fugiu totalmente da minha cabeça. Eu li errado, fui pelo coroinha e nem sabia qual era a leitura do dia. Então aí está a questão de você chegar cedo, de você ter seu compromisso, saber qual é a leitura que você vai fazer do dia, ter a sua liturgia diária para você acompanhar as leituras do dia, mesmo que você não esteja escalado, mas você vai saber ajudar a assembleia, o padre, na hora que for preciso. Por isso que tem que ter essa noção também de compromisso, tá certo? É muito importante que João está dizendo isso daqui, porque é uma questão de atenção. A questão do nervosismo vai atrapalhar um pouco vocês também quando vocês subirem no altar. Vocês vão perceber isso. Mas de acordo com o tempo que vocês forem atuando, vocês vão vendo que esse nervosismo ele vai baixando. Por isso que a questão do compromisso e do conhecimento atrelado, isso aí vai ajudar bastante vocês, principalmente os novatos. E eu não digo só novatos não, digo até os antigos. E não fazer bobagem, porque se eu não sei mexer, eu não vou mexer. Porque 2 mãos errando é melhor do que 4, né? Porque fica 4 mãos errando, aí não presta não. É um necessário só para 4 mãos, não, peraí para frente da criatura. Você não sabe, você não viu, fique na sua. Gesticula para o irmão, não sei não. Fique aí. O Espírito Santo te ajude. Era para você saber. Aí te ajude aí. Mas isso é verdade, se a gente chega em cima da hora, como a gente chega em cima da hora, quando a gente vai olhar o lecionário, a gente não enxerga nada. Meu Deus, que ano é esse?
castiga, que nosso pecado esconde mesmo. Esconde. Gente, mas isso aqui é difícil? Não, gente, não. Primeiro que isso acontece no tempo comum. E aqui é pelo ano civil, não tem de ABC não. Aquela letra ABC, ela só existe para os domingos, certo? Porque ali também foi outra partição que a igreja fez. Ela pegou os textos, porque vamos aqui, gente, só para entender aqui rapidinho, prometo que eu estou terminando. Já estou no tempo comum, calma. Olha, gente, olha para cá, calma. Lê, subir aqui. Atenção de vocês, obrigado. A, B e C por quê? Os 3 primeiros evangelhos da nossa Bíblia, eles são quem? Mateus, Marcos. Eles praticamente beberam da mesma fonte, os textos deles são muito similares. É por isso que a gente chama de sinóticos, sinônimos, certo? Então o que a igreja fez? Para não ler só um evangelista, já que eles falaram a mesma coisa, não monopolizar, ficar só com um evangelista, só com a visão de um, a igreja pegou e fez toda a etapa da vida de Jesus, segundo Mateus. Aí disse, no ano seguinte vamos trazer essa mesma itinerário da vida de Jesus na visão de Marcos, já que ele falou a mesma coisa com uma ligeira diferença. E no terceiro ano, na visão de Lucas. Aí por isso que ficou ano A Mateus, ano B Marcos e ano C Lucas. Mas isso não é uma divisão rígida não. Porque alguns aspectos da vida de Jesus, Mateus falou melhor do que os outros dois. Então, se aquele tema daquele domingo foi um tema que a igreja quer evidenciar e só Mateus falou melhor, no ano A, no ano B e no ano C, vai ser o Evangelho de Mateus. Se foi Lucas que falou melhor, não importa a letra do ano, vai ser Lucas que vai falar naquele domingo ali. E João, como todo João é cabido, cai em tudo. Está em tudo. Cabido, João é lido sobretudo nas solenidades. Não tem um ano para São João, não é porque ele foi escolhido, não. É porque o evangelho dele é mais teológico, é mais profundo. A igreja reservou para as solenidades. Durante a Páscoa, 99% dos domingos e dias da semana são de João. Durante o Natal, também, o tempo do Natal. Natal é mais Lucas. Mas João está praticamente todos. E ele é mais, o Evangelho de Marcos é mais para apresentar Jesus. Tanto que durante a semana, aqui foi bom ter trazido, ó, essa é a divisão do Evangelho da semana, viu? Do tempo comum. Nós estamos em qual semana? 10ª. Nós estamos aqui, ó, nós estamos na sessão de leituras do Evangelho de Mateus. Os Evangelhos da semana. Pode dar na liturgia de vocês. Quando terminar de ler boa parte dos capítulos de Mateus, ou quase todos, que a gente não separou para o domingo, aí a gente começa em São Lucas. Aí São Lucas é quem se encarrega de terminar o ano litúrgico, porque o ano litúrgico termina aqui, ó, na 34ª. Aí é São Lucas que entrega o tempo comum para começar o advento. Aí vou fazer aqui com vocês uma dinâmica para vocês decorarem, não se perderem nos livros. Qual é a sequência dos tempos litúrgicos? Qual é? Eu fiz com vocês aqui. Se olhar para o lecionário, ela vai estar desse jeito. Advento. Eita, misturar aí. Advento. O advento é para preparar o que mesmo, gente? Natal. Aí depois vem o que? Vem logo a Páscoa? Não, a Páscoa foi preparada por alguém. Páscoa. E para encerrar o livro? Agora você vai me ajudar aqui na frente. Se você quer ajudar, você me dá? Deixa o livro assim de lado e vão aqui para o meu lado. Para quem está em casa, a gente faz uma transmissão para a Rede Globo de produções. Deixa ele aqui de lado, para a gente ver aqui. Imagine que aqui é o mensal, mas imagine que aqui é o lecionário, que vocês chamam de lecionário. Não importa se é o de domingo ou de semana, a sequência é a mesma. Se eu abro esse bloco aqui, eu estou nas leituras de que tempo? Tem certeza? E se o livro estiver assim? Esse bloco é de que tempo? Ah, gostei, foi inteligente. Se eu abro aqui mais para o meio, eu estou em que tempo? Faço igual uma criança que não está aprendendo a contar, ó. O dedo do meio é que dedo. Advento, Natal, Quaresma, porque tem Páscoa e comum. Ou seja, no meio do livro está na Quaresma. Então, se você está lendo o tempo comum, filho de Cristo, pelo amor de Deus,
o vento passou e de propósito fechou o livro, não vai querer abrir no começo não, você não vai encontrar o tempo comum aqui nem por um milagre. Só se Nossa Senhora descer do céu e lhe ajudar. Porque você sabe que aqui no começo está o advento, você está procurando o tempo comum aqui no começo para quê? O tempo comum é o último da coleção dos tempos. Ele vai estar sempre no final dos livros. Sempre no final. E se acalme. Viu? Não tem pressa não, o padre espera. Se você estiver muito agoniado, ele vai lá e dá o livro dele. Mas essa é a sequência. Agora, o do domingo tem um detalhe a mais. Isso aqui ele fez essa separação de um livro, né? O lecionário dominical são 3 livros em um, porque a Paulo fez essa maldade com a gente do Brasil. Porque poderia ter feito 3 livros separados, um para o anual, bem ou sei. Aqui o lecionário dominical tem essa divisão, mas por letra. Advento, Natal, Quaresma, Páscoa comum, lá no começo. Advento, Natal, Quaresma, Páscoa comum, ano B, no meio. E no final do livro, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa comum, do ano C. Aí tá os 3 livros num só, que é o lecionário dominical, para economizar com um livro só. Mas é isso, obrigado, Joel. Gente, para encerrar nossa conversa, olha aqui esse desenho. Tá dando para ver alguma coisa? Nada, né? Mas no computador vai dar para ver. Ó, só para vocês terem uma noção de uma coisa que eu vou dizer para vocês. Como é que os santos são escolhidos no calendário? Como é que eu sei aquela pergunta que a minha irmã fez aqui, que ontem era domingo tempo comum, mas celebrou transfiguração? Existe... brigadão, viu? Existe uma coisa chamada isso aqui, ó. A Santa Sé criou uma tabela de precedência. Essa é a tabela que tem que ser seguida por todos os bispos, que é quem fazem as normas da diocese, da liturgia da sua diocese, viu? Gente, aqui para vocês entenderem, na nossa arquidiocese de Natal, o missal romano tem uma regra geral, a norma está aqui, mas o bispo é o modulador das normas litúrgicas para a sua diocese. Mas existe uma espécie de regra que ele tem que seguir. Elas estão aqui por ordem de importância, de precedência. Como eu tinha ontem tempo comum e transfiguração do Senhor, aqui diz que acima de todas as festas está primeiro quem? O Tríduo Pascal, depois Natal. Quer dizer o quê? Se um padroeiro podia ser padroeiro do país, do mundo, não importa, caísse num dia desses, não podia ser celebrado, porque essas festas têm mais importância. Ó. Domingo do Advento, quarta-feira de cinzas, dia da Semana Santa, a quinta-feira, inclusive, a oitava da Páscoa, olha, as solenidades do Senhor estão nesse bloco. Eu falei aqui domingo tempo comum? Falei aqui em algum momento tempo comum aqui? Então quer dizer que o tempo comum está lá para baixo. A solenidade do Senhor está acima do tempo comum. Se cair a solenidade do Senhor do tempo comum cai, a solenidade vem para cima. Por isso que ontem o tempo comum teve que dar lugar, porque as solenidades do Senhor estão acima do tempo comum. É dos mártires, né? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Aí tem um problema dos mártires. Problemão. Porque os mártires não são só padroeiros desta paróquia. E os 3 bispos e as 3 dioceses que formam a província de Natal, Mossoró, Caicó e Natal, fecharam acordo e os 3 transformaram os mártires em padroeiros da província. Na tabela, na outra página, não tem não, depois você vai na internet que tem. Mas na frente está dizendo, quando há um padroeiro de uma região maior que uma diocese, ele ganha importância acima dos domingos do tempo comum. Por isso que os mártires, no dia 3 de outubro, quando cai em domingo, o domingo do tempo comum cai para ser celebrado eles. Porque o bispo colocou nessa situação. Agora eu vou dizer sem microfone, para não dar problema. Não vou dizer não, depois que a gente terminar aí. Tem um probleminha que acontece muito na nossa arquidiocese, quando Nossa Senhora da Apresentação cai no domingo. Que geralmente ela bate de frente com um domingo ali. Qual domingo? Cristo Rei do Universo. É uma solenidade. Quem é que aparece primeiro aqui? A solenidade do Senhor ou de Nossa Senhora? Está acima da Virgem Maria. Sim, gente, de verdade.
Quem vai assistir pode até achar estranho. O bispo tem autoridade, mas a tabela geral do ano litúrgico diz que se tiver um conflito entre uma festa de Nossa Senhora de Jesus, a Nossa Senhora tem que ficar esperando na fila quando tiver uma próxima vaga, porque primeiro é de Jesus. Mas na nossa diocese, geralmente, quando cai na sua apresentação e Cristo Rei do Universo, se celebra a nossa apresentação. Mas isso na nossa igreja catedral, isso na cidade do Natal, o bispo libera para lá. Mas é ruim quando nas paróquias todo mundo acha que mora dentro de Natal, ou que toda igreja é igreja catedral. Aí sai cortando Cristo Rei do Universo, assim indiscriminadamente. Não pode. Essa tabela é que mostra a ordem de precedência das celebrações. Quem é que fica no lugar de quem, quando acontece uma coisa, quem é que pode, quem não pode, certo? Sim. Não poderia, porque o dia tem que ser dedicado a um ou a outro. Teve aquele caso que eu falei de Natal e domingo do Advento, né? Aí a Assembleia teve que rachar no meio, mas foi uma decisão do maior órgão da igreja no Brasil. Ela teve que sentar e decidir como vai fazer aqui esse embrulho aqui. Certo? Agora, isso aqui, gente, não cabe a nós. O ruim é quando a gente que é de igreja, nós aqui, perturbamos o padre fazendo coisa que não deveria fazer. Às vezes é um padroeiro de uma capela. Olha, não tem problema com capela nenhuma do mundo. Mas digo você, muitas vezes o padre fica numa situação difícil porque o fiel chega para o padre e diz: padre, o padre é da minha capela. Mas minha filha, hoje é domingo, mas paga para mim na capela. Mas minha filha, hoje é domingo. Paga, tá bom, punha santo aí. Aí celebra o santo, a força. Faz a liturgia engolir aquela festa que não era para ter, porque as próprias comemorações elas têm uma hierarquia entre elas. Solenidade, o povo chama tudo de festa, né? Não pode chamar tudo de festa, porque tem 3 tipos de comemoração. Solenidades são as mais especiais. Abaixo dela estão as festas e abaixo dela estão as memórias. Quando é uma memória, a liturgia é normal. Quando é festa e quando é solenidade, tem que ser leituras especiais. Aí o pessoal chega na capela: padre, hoje eu queria ler uma leitura falando de São Vicente de Paulo. Onde é que você vai contar a leitura de São Vicente de Paulo na Bíblia, criatura? Esse animal, aí, mas quer porque quer. Não faz sentido. Gente, só para encerrar nossa discussão, pode ficar de pé, vocês para você de pé, para você tentar ficar aqui em mim. Vou dizer para vocês uma coisa, para tranquilizar o coração de vocês: ninguém merece uma missa. Ninguém merece uma missa. Guarda essa frase. O que é a missa? É o padre sacrificar Jesus em cima do altar. Ninguém merece. De forma que, se o padre naquele dia resolveu ir numa igreja e sacrificar Jesus no altar, porque é dia de Santo Fulano de Tal, pouco importa a cor da estola e da casuga dele. Pouco importa se a leitura vai ser especial ou corrente do tempo. Preste atenção que o padre vai sacrificar Jesus naquela igreja por conta daquele santo. Imagina como aquele santo não fica lá no céu. Vai ter uma missa na igreja foi dedicada a mim. Você acha que o santo está preocupado? Você acha que São Mateus Moreira está preocupado se o padre está usando estola vermelha ou roxa? Não, não quero essa missa não, que o padre está de roxo. Criatura de Deus, tenha fé. Ele já sente que ele não merecia. Ele está feliz só pelo padre ter ido lá celebrar a missa. Que peixes, que cor. Ninguém merece a missa. É uma dúvida. A gente ganha a missa de presente, a gente não merece. A missa é o santo sacrifício de Jesus. Sim, o maior deles. Aí tem a história de bater palmas. Já vi, assim, eu acompanho em vários canais católicos e diz, a maioria dos padres diz, não é para bater palma na missa. Como você vai aplaudir o sacrifício de Jesus? O que é que você diz disso? Eu acho assim, de verdade, essa questão da palma é uma questão polêmica, porque a gente gosta de uma polêmica, de uma treta, né? Mas veja só, a questão da palma, eu não bato palma, mas eu também não fico muito triste quando batem não, porque veja só, depende muito da espiritualidade que está vendo no momento. A senhora está certíssima quando eu disse que não, que não vai ter. Deixa eu dizer para a senhora, vou terminar. Nenhum livro litúrgico, nenhum. Isso eu estou dizendo, eu sei que está gravado, outras pessoas vão ver. De verdade, de verdade. Nenhum livro litúrgico trata desse tema.
Por que a igreja acha esse tema tão assim surreal, mas tão assim sem condição de refletir sobre isso? Porque a igreja não perde tempo com essa coisa, tem um detalhe. Pode olhar qualquer livro litúrgico, nenhum faz alusão a manifestações de caráter festivo, efusivo, nenhum. Aí tem bispos que odeiam, e de mesmo. Mas aí eu daria um conselho, não bata palma, porque faz um sacrifício da missa. Mas se o irmão do lado está batendo palma, também não faça assim com a mão dele. Para bater palma, tenha vergonha? Não. Deixa. Agora vamos todos lembrar de uma coisa. O que está acontecendo ali no altar é a entrega amorosa de uma pessoa. Se aquele que está batendo palma está entendendo o que é aquilo, e aquele que não está batendo palma está entendendo o que é aquilo, eu acredito que Jesus fica satisfeito. Agora, que a missa é um sacrifício, isso é um fato. Agora, que nenhum livro litúrgico entra nesse assunto, é a mesma coisa, que está dentro da missa. Gente, obrigado demais de coração. Desculpa o tempo que eu prolonguei vocês. E boa sorte aí no resto do curso, viu? Boa noite. Muito obrigado, viu, João? Volte sempre. Seja bem-vindo à nossa comunidade. É um prazer sempre tê-lo conosco, viu? João já é figurinha carimbada aqui nas nossas formações. Antes da gente ir, a gente vai tirar uma foto com o João, que ele tem que justificar para ganhar o 13º dele na arquidiocese, viu? Senão ele não ganha. E 2 avisos. O primeiro, agora eu só estou lembrando do primeiro. O primeiro é referente, já vou informar vocês, a respeito para os novos principalmente, né? Da questão das vestimentas, né? Vocês estão vendo, ó, pode vir aqui. André, vem cá, por favor. Vocês estão vendo que a gente tem uma camisa do nosso ministério e quando vamos também atuar no serviço, a gente também tem a nossa túnica, né? Bonita, né, João? Bonita, bonita. A Cristina está querendo até copiar, né? Na época, queria copiar na época, mas bonita, vocês é bonita mesmo, verdade. Olha, tá vendo? Como uma coisa arrumada é bonita, chama a atenção. Então, pronto. A gente tem a nossa camisa do nosso ministério, né? Nas semanas a gente utiliza ela para servir e também temos as túnicas. A partir da semana que vem, né, Judite, ó, vem cá, Judite, que é a responsável financeira aí do ministério, ela vai estar recebendo já de quem quiser fazer a sua encomenda, certo? A gente vai trazer alguns tamanhos aqui aí para a paróquia e ao final das formações ou durante o intervalo, quem quiser procurar ela ou marcar aqui na igreja, aí você fala diretamente com ela. A Judite está no grupo, está como administradora, certo? E lembrar que nas missas solenes a gente usa... Isso, e temos as missas solenes, mas aí vocês podem, vai ser uma coisa mais para frente, que eles vão ficar mais, principalmente os novatos vão ficar mais na semana, entendeu? Para vocês irem baixando essa ansiedade, né? Esse nervosismo que dá nas primeiras atuações. A camisa, ela vai estar custando, ela está custando o valor de R$35 e a túnica ficou o valor de R$75, certo? Aí quem quiser já encomendando, faz o pagamento de 50%. E quando receber, também faz de 50%. Ainda tem uma data limite para entregar. Eu peço que seja pelo menos até o final do mês, tá certo? Quem puder ir providenciando ou tiver alguma dúvida referente a essas questões das vestimentas, eu peço que procure a gente aqui no particular, tá certo? Meu coração é para ti. Senta. Meu coração é para ti. Gente, junta mais, tá? Você tá muito legal. É para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Chega, minha filha. Minha família, minhas casas, minha vida é para ti.
cadeira, colocando no lugar. Obrigado, gente. Até segunda-feira. Boa semana. Entregar as fichas. Quem não entregou sua ficha, por favor, entregar. A minha casa é para ti, Senhor. A minha casa é para ti, Senhor. A minha casa é para ti, Senhor. A minha casa é para ti. Por quê? Porque tu és a minha. Por quê? Porque tu existir. Porque tu me deste amor. Por quê? Por quê? Porque tu me deste a vida. Porque tu... Pra terminar, fica de pé. Fala a verdade, esse santuário é uma bênção. Obrigado, Senhor. O santuário. Declare o santuário. O santuário é para ti. Você que aqui dele está. Você que pelas redes sociais. Você não pode vir até aqui, mas o santuário vai até aí.